Ah, eu vou ser tributarista porque ganha bem? Não, isso não é correto pensar em, vou ser tributarista do futuro porque ganha bem. Não, porque você só vai ganhar bem se você vir isso como uma consequência do bom serviço que você está prestando e desde que você goste de todo o processo, toda a jornada do tributarista do futuro, que vai desde a captação do teu primeiro cliente, entrega do serviço para ele, desenvolver bem aquele serviço, angariar outros serviços e cada vez mais tendo resultado. Isso é uma consequência. São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com o uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas ao podcast Tributarista do Futuro. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada do zero a tributarista do futuro para ganhar aí no mínimo R$8.000 por mês. Eu sou Letícia Amaral, mais conhecida como Tributarista do Futuro, e o tema de hoje do nosso podcast é tributarista do futuro, tributólogo ou tributarista de inteligência de negócios. Qual é, afinal, a titulação correta? E bom, gente, eu acho que inclusive esse deveria ter sido o primeiro episódio do nosso podcast, né, gente? Certo? Seria começar do começo e explicar o que é, qual que é a diferença, porque volta e meia eu tô falando de tributarista do futuro, tributólogo, tributarista de inteligência de negócios. Então, para quem me acompanha há mais tempo, às vezes já está mais familiarizado, mas quem está aí começando a acompanhar pelo podcast não pode ficar em dúvida, né? É muito normal que fique em dúvida. Mas o bom do online, né, é que a gente está gravando agora e esse episódio vai ficar aí nas plataformas e que você pode assistir, pode ouvir aí na ordem da sua preferência, né? Na ordem que quiser. Então, se você está escutando, né, você que está me escutando, está chegando agora, você está chegando no momento certo. Hoje vamos falar aí um pouquinho como foram construídos esses 3 termos: tributarista do futuro, tributólogo e tributarista de inteligência de negócios, tá? Então, pessoal, senta que lá vem história. Hoje vai ser um episódio histórico aí para que vocês saibam, né, o início, o princípio dessas terminologias que eu tenho certeza que vocês só escutaram por minha conta ou por conta de algum dos meus alunos diamante ou por conta de alguns dos brilhantes da equipe do IBPT. E essas histórias são muito boas, eu tenho certeza. Então vamos lá, gente, vamos lá, começando do começo. Qual desses 3 termos, tributarista do futuro, tributólogo ou tributarista de inteligência de negócios, você acha que foi o primeiro termo que a gente começou a utilizar dentro do IBPT? Tá? Se vocês estão olhando aí e quiserem comentar, comenta aí agora comigo, coloca aí que eu quero ver quem tá mesmo, vocês acham que veio primeiro, tributarista do futuro, tributólogo ou tributarista de inteligência de negócios, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês. Então, pessoal, entre tributarista do futuro, tributólogo e tributarista de inteligência de negócio, o termo que veio primeiro foi tributarista de inteligência de negócio, sabia, gente? E deixa eu contar a história por trás desse termo, tá? Então, assim, dentro do IBPT, vocês sabem que a gente sempre gostou muito de sermos pioneiros, inovarmos nas nossas pesquisas, nos estudos. Não é à toa que a gente se tornou, né, um instituto de maior renome aí na área tributária, pelos estudos que a gente divulga, né? E eis que em 2011 estava eu, Gilberto e Cristiano. Para quem não sabe, Gilberto Luiz do Amaral é meu pai, um dos fundadores do IBPT. Cristiano Lisboa Iasbeck é meu sócio, também é um dos diretores do IBPT, um dos sócios do Presômetro, mas ele é meu sócio da Amaral Iasbeck Advogados. E a gente estava participando de um evento em São Paulo. Eu não vou me lembrar, um evento tributário. A gente estava, acho que, não sei se algum de nós palestramos, mas eu lembro que eu estava assistindo esse evento. E no intervalo, o Gilberto, meu pai, sentou e falou assim pra gente: olha só, então, vocês estão vendo, 2011, tá?
tá mudando bastante a questão tributária, vocês estão vendo a questão de tecnologia e tal. Eu estou pensando em adquirir uma empresa de tecnologia. A gente adquirir, entrar aí numa empresa de tecnologia e a gente tornar o IBPT mais tecnológico. E aí eu achei bem esquisito naquela época, até não dei muita bola, achei que era furada. O Cristiano ficou meio na dele, não se manifestou muito. Mas o fato é que Gilberto foi na empreitada e a gente abraça, né, claro, e comprou o que se tornou depois o IBPT Sistemas, tá? É uma empresa de tecnologia IBPT Sistemas. E foi a primeira aquisição aí de uma empresa de tecnologia. Logo na sequência, houve uma aquisição de uma segunda empresa que chamava Balanços.com, que era um banco de dados de balanços de empresas, né, de empresas de capital aberto. E naquela época não era, né, esse banco de dados não era aberto, hoje a gente tem esse banco de dados aberto, mas não era uma empresa que capturava e a gente já estava vindo nessa pegada da captura de dados, né, para transformar em estratégia. Então adquirimos o Balanços.com, que virou o que a gente conhece hoje como Empresômetro. Isso foi lá em 2011. E aí Gilberto mesmo começou a se porque o Empresômetro se tornou, né, ele nasceu como um estudo dentro do BPT, que era Empresômetro, tudo sobre empresas. Era um levantamento, né, de todas as empresas do Brasil, e isso começou por conta do acervo que tinha do Balanço.com, e depois a gente começou a capturar CNPJs de todas as empresas que estavam ativas no Brasil, e depois de um estudo, né, com a aquisição ali do Balanço.com, a gente levou esse acervo porque existe hoje como Empresômetro, né? E é uma ferramenta uma empresa, né, de inteligência de negócio, inteligência de mercado. E aí Gilberto falou, olha, nós como tributaristas e como grandes entendedores do sistema tributário nacional, de entender como que é todo o cálculo, né, dentro da empresa, na apuração dos tributos e tal, a gente consegue transformar isso em muita estratégia de mercado, né, levar isso como uma inteligência de negócio para as empresas. Então, ele começou, né, Gilberto, que foi, né, como eu falo, nosso diamante mora aí, nosso grande brilhante, começou a cunhar esse termo, né, tributarista de inteligência de negócios, tá? Isso ficou muito forte, então nasceu, né, veio essa construção lá em 2011, com a aquisição do Balanço.com e da empresa que se transformou do IBPT Sistemas, mas aí depois em 2017 efetivamente foi fundado o Empresômetro como empresa, então ficou algum tempo incubado dentro do IBPT, nada não estava sendo explorado isso ainda financeiramente, mas eram startups, né, gente? Então estavam investindo aí em captura, banco de dados e tal. Em 2017 nasceu o Empresômetro e a gente começou a aliar na prestação de serviços para os nossos clientes do tributário, para as pessoas jurídicas do tributário, a gente começou a levar análise de dados e transformar esses dados. Então a gente pegava análise de dados do mercado em que essas empresas se inseriam, comparávamos esses dados com os dados da própria empresa, a gente começou a mapear os dados, né, das empresas também, todas as notas fiscais de entrada, de saída, e a partir disso, dentro de uma estratégia de governança tributária, em que a gente já atendia a fundo os nossos clientes, a gente começou a colocar ferramentas de inteligência de negócios, tá? Por conta desse grande Big Data que a gente foi formando ali e no que se tornou hoje o Empresômetro, tá? E aí Gilberto começou a falar, eu sou um tributarista de inteligência de negócios, né? Então nós aqui dentro, a gente que está prestando esse serviço, nós somos tributaristas de inteligência de negócios. E aí, gente, em 2017 mesmo, então 2017 foi o ano que o Empresômetro foi fundado, no mês de março. No mês de maio de 2017, Gilberto mandou para a equipe jurídica da Amaral e Asbeck, mandou uma mensagem no WhatsApp mesmo, para cada um, falando assim, querem adivinhar qual vai ser o maior desafio da equipe jurídica em 2017? E aí ele
E aí ele fez uma gamificação dentro da equipe pra gente adivinhar, a gente, né, mas os sócios ele deixou fora, os sócios não sabiam o que era, mas os sócios não podiam participar. Mas fez uma gamificação entre a equipe, para a equipe adivinhar qual seria o maior desafio da equipe jurídica em 2017, e quem ganhasse esse desafio ia levar uma premiação em dinheiro. Não lembro quanto que era exatamente, mas eu sei que isso foi numa quarta-feira, lá em maio de 2017, ele lançou isso. E eu sei que ele foi dando pistas do que era, e uma das pistas era ônibus marrom, tá? Então, ele falou assim, ele ia dando, era para decifrar um enigma, né? Então, ele ia dando várias pistas, e uma das pistas era assim, eu tava conversando com uma interlocutora, só que ela não entendia muito bem o meu sotaque, o meu inglês, e eu falei um termo, e ela entendeu o quê? Ônibus lá marrom? Ônibus lá marrom? Então, essa foi a pista que ele deu para a equipe adivinhar. E depois de muitas idas e vindas, a equipe teve que adivinhar o que era e teve que montar um business plan de um novo serviço tributário que envolvesse algo inovador, algo disruptivo. E eu lembro que foi a primeira vez na vida que eu ouvi a palavra disrupção. E ele até fez ele reuniu a equipe, explicou o que era disrupção. Então foi a primeira vez que a gente ouviu esse termo, né, disrupção, disruptivo. E ele falou, vocês vão montar um serviço tributário, serviço jurídico tributário que seja disruptivo. E aí separou a equipe em grupos e também premiou esse grupo. E aí, o grupo que chegasse mais perto do que era o enigma, junto com o plano de negócios, era o que ganharia. E aí foi que o ônibus lá marrom, com o business plan, então que ele fez, a equipe rendeu várias boas ideias ali, mas ninguém adivinhou o que era o tal do ônibus lá marrom, o que era exatamente esse desafio da equipe jurídica de 2017. E aí, gente, é isso que ele falou, porque alguém chegou mais perto, porque como a gente já estava falando de inteligência de negócios, era algo que ele já estava falando muito com a gente, tinha empresômetro e tal. Aí, alguém, não lembro se fui eu, alguém falou, olha, eu acho que tem a ver com direito de negócios, ou direito das empresas, direito de negócio, alguma coisa assim. E aí eu falei, o ônibus lá marrom era alguma expressão em inglês que a pessoa entendeu como ônibus lá marrom. Daí a gente ficou pensando, eu falei, nossa, o que poderia ser, né? Aí, eu sei que no final das contas, não lembro os palpites que tiveram lá, mas no final das contas, o tal do ônibus lá marrom era BI Marathon, né? BI Tax Marathon, era exatamente isso, BI Tax Marathon. Então, era uma maratona de tributação e inteligência de negócio. Então, BI de Business Intelligence, Tax de tributação e Marathon, né? E vinha da questão do hackathon, uma maratona de tributação e inteligência de negócios, em que a gente ia levar para o público apresentar isso que a gente estava fazendo para os nossos clientes no âmbito maior, num evento. Tá? Num evento mesmo. Então, isso foi lá em maio de 2017, a gente tinha que montar todo um evento para 200 pessoas, um evento presencial que ia acontecer ainda no ano de 2017, no mês de setembro. Acho que foi isso, mês de setembro. E aí, gente, eu fiquei quase doida, porque eu tava grávida, né? Eu tava grávida da Naomi. Eu ia sair de licença maternidade, a Naomi estava prevista para nascer final de agosto. Falei, ele tá doido, né? Ele só pode estar doido, gente, porque como que eu vou fazer todo um evento? E eu que sempre fui a que organizava os eventos, eu falei, eu vou sair de licença, como que isso vai ser possível? Aí ele foi bonzinho e falou, não, então a gente vai fazer final de outubro. Então transferiu o evento para final de outubro. Que daí a Letícia já teria pelo menos um mês, né, de criança recém-nascida para poder participar do evento. Então, gente, daí nasceu a Maratona de Tributação e Inteligência de Negócios, que hoje a gente conhece como BI and Taxathon. Esse termo foi até trazido por um dos nossos colaboradores, nosso parceiro do Rio Grande do Sul, Dr. Fernando Steinbrück, e ele que trouxe
E ele uniu, a gente tava chamando de MTIN, né, Maratona de Tributação e Inteligência de Negócio, e falou, não, vamos falar o nome em inglês, que era muito parecido com o ônibus lá marrom, então ficou BI and Taxathon, né? E aí, foi nesse evento, esse marco desse evento de outubro de 2017, eu com a Naomi, que não tinha nem 2 meses de idade ainda, tive que participar da organização, palestrar, tudo. A gente se posicionou pela primeira vez perante o público como tributaristas de inteligência de negócios. Então, o primeiro termo que veio na ordem foi o tributarista de inteligência de negócios, por conta desse grande desafio aí que o Gilberto lançou para toda a equipe do IBPT, primeiro foi a equipe da Amaral e Asbeck, depois se estendeu para a equipe do IBPT e do Empresômetro, mas todo mundo, aí ele falou, ó, a ideia é que a equipe jurídica se integre à equipe do IBPT Empresômetro na parte de inteligência de negócios e todos os workshops, aí era um evento, né, era estilo maratona, então a gamificação, com muitos workshops práticos, então todos os workshops vão ter que mesclar essa temática de tributação e inteligência de negócio. Então, vocês vão ter que trazer em todos os workshops algo disruptivo, algo inovador, que a gente está colocando aqui para os nossos clientes, que vocês estão executando, mas em times vocês vão unir as expertises de vocês e levar isso para o público. Então aí nasceu, né, esse evento em que a gente se posicionou. Quem nunca ouviu falar do BI Taxathon, é um evento que a gente fez em 2017, 2018 e agora em 2020. E vamos ter também em 2021, já tem data marcada, primeira, sexta, sábado e domingo de novembro de 2021. E agora a gente vai fazer ele sempre em novembro, tá? Então, o primeiro mês acho que foi outubro, depois foi setembro, o terceiro foi em novembro e a gente vai sempre fazer na primeira, sexta, sábado e domingo de novembro, né? Se eu não me engano é 5, 6 e 7 de novembro de 2021. Então, é um evento em que você une tributação e inteligência de negócios em três grandes temas, né? São 3 trilhas de aprendizado, uma que é governança e tributação, outra que é marketing e negócios e outra que é tecnologia e inovação. E todos sempre ligados à questão empresarial, à questão da tributação como parte da inteligência de negócios, em que a gente se posiciona como tributaristas de inteligência de negócios. Então, em 2020, né, então no ano passado, a gente fez nos dias 6, 7 e 8 de novembro. Foi a primeira vez que já tivemos nossos alunos diamantes participando do evento, participando das equipes de workshop, participando das palestras, inclusive dando palestras, alguns já deram algumas palestras no evento. E ele ganhou mais corpo, né? Então a ideia é sempre a gente trazer coisas inovadoras. Foi um evento que a gente colocou inteligência artificial, óculos de realidade virtual. Então é um evento realmente inovador para trazer muito esse conceito de tributação e inteligência de negócio, que a gente se posiciona como tributarista de inteligência de negócios. Então, gente, eu acho que vocês aí nessa altura do campeonato estão se pensando, poxa, que interessante! Jamais imaginaria que o primeiro termo teria sido justamente o que a gente menos escuta falar, que é tributarista de inteligência de negócios, tá? Então, de fato, o primeiro foi tributarista de inteligência de negócios, mas e aí? Como que surgiram os outros 2 termos, né? Qual dos outros 2 veio antes? Tributólogo ou tributarista do futuro? Algumas pessoas achavam que tributólogo teria sido o primeiro termo, mas não, tributólogo foi o segundo termo nessa ordem, tá? Foi o segundo. Por quê? Porque quando a gente começou a trazer essa pegada, e Gilberto começou a falar muito, somos tributaristas de inteligência de negócios, eu fui num evento, não vou lembrar exatamente quando foi esse evento, mas eu fui num evento, numa palestra, que foi organizado pela Ancham, acho que pela Ancham, de Curitiba, e eu não fui palestrar, eu fui participar. Era uma temática que envolvia essa questão da tributação ligada à tecnologia. E foi um palestrante, representante da Thomson Reuters, dar uma palestra. E lá nessa palestra ele apresentou o termo taxologist, tá? O termo taxologist. Foi a primeira vez que eu ouvi falar da palavra taxologist e ele mostrou um vídeo
falando que era o Taxologist, que era a junção do tributarista com um especialista em tecnologia, para unir tecnologia à entrega dos serviços tributários, fazendo toda uma análise de dados e entregando de forma mais rápida. Então, claro que isso foi para vender um produto da Thomson Reuters, que chama Tax One, que é um produto de tributação, envolve a questão da inteligência de negócios para empresas. Então, as empresas implementam um tipo de um ERP tributário, né, que você consegue fazer toda a mensuração da carga tributária da empresa, entrega das obrigações acessórias, das obrigações tributárias principais, de forma muito mais automatizada, visual, né, com dashboards e tudo. E aí eu falei, poxa, que legal, isso tem muito a ver com o que a gente começou já a desenvolver desde 2011 e levando essa união da tributação com a inteligência de negócios para os nossos clientes. E aí eu fui procurar entender mais o que era o Taxologist, né? E aí eu descobri que nos Estados Unidos já existia, inclusive, isso como uma função, uma carreira, né? Então, não só o Tax Consultant ou o Tax Lawyer, mas começou a surgir o Taxologist. Esse profissional que une realmente, né? Ele é um especialista em tecnologia e tributação. E aí eu falei, poxa, já que a gente já está construindo isso aqui também no Brasil, e a gente começou a calcar, né, a questão do tributarista de inteligência de negócios, como será que a gente poderia traduzir esse termo Taxologist para o português? E aí, gente, isso já foi no ano de 2018, 2019. Por quê? Porque Gilberto... foi início de 2019. Porque Gilberto falou, olha, vamos começar a fazer eventos menores, mas seguindo o mesmo formato do BI Taxathon, mas mais focado nos tributaristas. Não num público mais amplo, mas fazer eventos menores, chamando tributaristas, para a gente começar a formar novos tributaristas, né? Novos tributaristas que agreguem esses conhecimentos da tecnologia e que consigam prestar melhores serviços tributários para os seus clientes. De novo, Gilberto dando as ideias. Gente, vocês vão ver que o Gilberto é o cara das ideias, a Letícia é só a executora das ideias, tá? A Letícia é a grande executora e disseminadora das ideias do Gilberto, tá? Por isso que eu falo que ele é diamante mor. Então, assim, pouca coisa eu crio, tá? Muita coisa eu implemento na prática, eu executo. Ele joga as ideias lá, a Letícia vai dar um jeito de executar. Mas aí, eu falei, poxa, que legal. O que a gente poderia trazer como um atrativo para esse evento, para esse curso, né? Seria um curso. E aí daí eu comecei a pesquisar, eu falei, olha, como será que a gente poderia trazer para o Brasil esse termo Taxologist, que é um termo, né, que está sendo construído nos Estados Unidos, depois foi para a Europa, em Londres, hoje também você encontra aí pessoas contratando taxologists e cada vez mais esse tributarista que une a ciência de dados, que une a tecnologia, ele está ganhando espaço não só no Brasil, mas no mundo todo. Como será que a gente poderia traduzir esse termo para o português? Aí eu fui pensando, poxa, a questão do tax mais technicist, né? O tax mais technologist, né? Exatamente. O taxologist, ele vem da união do tax mais technologist. Aí eu falei, como que a gente poderia traduzir isso para o português? Aí eu cheguei em 3 termos lá, e um deles era o tributólogo. Mandei no grupo dos diretores do BPT, falei, gente, o que vocês acham de a gente começar a trabalhar com esse termo, até para a gente começar a certificar novos tributaristas de inteligência de negócios, dando uma titulação para eles. E aí, o termo que ficou foi o mais votado e que a gente achou que seria o mais próximo do taxologist foi o tributólogo. E daí surgiu o termo tributólogo. Então, como, né, justamente para a gente tornar mais fácil
essa identificação, né, desse novo tributarista, esse novo perfil de tributarista de inteligência de negócios, pensando que tributarista de inteligência de negócios é um nome muito longo, né, gente, para ficar falando aqui, é um nome muito comprido, e já trazendo um pouco desse contexto do Taxologist. Então a gente criou ali o termo tributólogo e deu uma certificação. Então a gente formou tributólogos, né? Então em 2019 nós formamos 2 turmas de tributólogos, em 2020 a gente formou mais 2019 a gente formou, 2 turmas de tributólogos, em 2020 mais 2 turmas de tributólogos, que justamente por eles estarem aprendendo a unir tributação e ciência de dados, inteligência de negócios, com auxílio da tecnologia. Então, daí veio o segundo termo, que é o tributólogo, né? E aí, gente, então, foi isso. Primeiro tributarista de inteligência de negócios e depois tributólogo. E tributarista do futuro veio só depois disso. Por quê? Porque eu comecei a pensar no novo perfil. Daí o tributarista do futuro, sim, isso foi uma invenção puramente leticiana, tá? Foi puramente a Letícia. Por quê? Porque aí eu comecei a pensar que o tributólogo, ele era um novo perfil de profissional. Não é mais o tributarista que a gente conhece, né? O tributarista clássico, né? Aquele tributarista raiz, que entra com as teses judiciais, que faz as defesas de auto de infração. Não, ele é um tributarista que ele vai além, ele é mais estratégico, ele já é um tributarista que domina um pouco mais de tecnologia, entende dos dados, da transformação desses dados em estratégia mesmo para os negócios dos clientes. Eu falei, é um perfil do futuro, é um perfil que não existe, é um perfil que só existe nosso, ali, só a gente dentro do BPT que somos os tributaristas de inteligência de negócios, né? Então a gente precisa formar novos tributólogos ou novos tributaristas de inteligência de negócios, que é um profissional do futuro, é uma nova espécie de tributarista que está surgindo. E aí eu fiz um workshop, eu fiz um webinário, tá? Não um workshop, um webinário. Primeiro webinário da minha vida, tá? Foi o primeiro webinário que eu fiz na vida, tá? Eu nunca tinha falado ao vivo para ninguém pela internet, eu só tinha falado ao vivo em eventos, em palestras, em congresso e tal, mas nunca tinha feito uma live, tá? E eu fui logo fazer um webinário, tá? Não sei lá se já tinha live no Instagram, acho que já tinha, mas eu fui fazer um webinário no YouTube. Então, eu montei um webinário, mandei para uma lista de contatos que a gente tinha e o nome do webinário foi Tributarista do Futuro. Esse foi o nome do webinário em que eu ia apresentar as novas competências do perfil do tributarista do futuro. Do que seria esse novo perfil de profissional. E isso foi também no mês de maio de 2019, tá? Foi no mês de maio de 2019, se eu não me engano, foi no final de maio, se eu não me engano. Não lembro, gente. Acho que foi final de maio, por aí, não lembro. E aí, nesse webinário, eu falei olha, a gente desenvolveu são novas habilidades que o tributarista precisa ter. Ele não adianta mais só ser um profissional que entenda da parte técnica do Sistema Tributário Nacional, da regra matriz de incidência tributária, obrigação tributária principal, obrigação tributária acessória. Não, ele precisa ir além. Ele precisa entender como que isso reflete no negócio do cliente, como que as tecnologias podem auxiliá-lo a prestar um serviço melhor para o cliente, como o cliente pode se beneficiar de novas tecnologias para reduzir a sua carga tributária. E logo na sequência, a gente lançou um outro workshop. Então, eu fiz esse webinário e logo na sequência, acho que 2 dias depois, a gente fez um workshop, que era um workshop em que a gente ia trazer uma nova ferramenta, que é uma nova competência também desse profissional tributarista do futuro, que é o Tax Design. Ou seja, o tributarista, ele não apenas se contentar em prestar bem os serviços para os seus clientes, mas ele introduzir ferramentas do design, ter como foco o seu usuário final, que é o seu cliente, na prestação de serviços.
tá pensando que a área tributária por si só é uma área extremamente técnica. A gente usa de terminologias técnicas que o nosso cliente não entende muitas vezes. E a gente precisa trazer a ferramenta do legal, ou não do legal, do design, sim, do design thinking, né, do pensar como um designer, para a prestação dos nossos serviços para os nossos clientes. Então, olhar, né, a experiência do usuário dos serviços tributários. Quem é esse usuário do serviço tributário? É o nosso cliente. Então, saber se comunicar da forma certa, saber prestar o serviço para ele da forma que, para ele vai entender melhor. Né? Que ele não vai pegar um parecer e engavetar. Então, às vezes o que o cliente quer não é um parecer, o que ele quer é uma resposta rápida que você vai resolver num e-mail, que você vai resolver numa ligação. Então, trazer essas novas habilidades, novas ferramentas para esse novo perfil de profissional, que eu chamei lá de tributarista do futuro, com essas novas competências. Então, o último termo que veio foi o próprio tributarista do futuro, que deu início a esse novo projeto, que foi o nosso curso chamado BI Tax Pills, Pílulas de Tributação e Inteligência de Negócios. Então, eu introduzi o tema tributarista do futuro para lançar um curso, que foi um curso presencial, na época não foi um curso online, foi um curso presencial. Pela primeira vez a gente transmitiu ao vivo um curso presencial, então a gente vendeu na modalidade presencial e na modalidade EAD também. E a gente certificou esses profissionais como tributólogos. Então, foi aí que veio, nessa ordem, que surgiram esses três termos, né? Então, primeiro tributarista de inteligência de negócios, depois tributólogo e depois tributarista do futuro. E aí, gente, então assim, para recapitular, o termo tributarista de inteligência de negócio, ele nasceu pela nossa junção da área, né, da inteligência de mercado, dos serviços de inteligência de mercado que a gente começou a prestar aos nossos clientes através de dados tributários, com a nossa expertise como tributarista. Então, dessa união nasceu o tributarista de inteligência de negócios. O tributólogo nasceu pela necessidade de trazer um conceito do taxologist, que é o tax mais technologist, para uma terminologia abrasileirada, vamos dizer assim, que é esse profissional da área tributária que utiliza a tecnologia a seu favor. E o tributarista do futuro, ele surge como um novo perfil de profissional da área tributária. Um novo perfil de tributarista, que ele sabe utilizar a tecnologia a seu favor, ele se utiliza do que é o tributólogo, mas também da inteligência de negócios. Então, ele sabe transformar dados em estratégia de negócios aos seus clientes. E aí vem esse tributarista do futuro como um novo perfil de profissional da área tributária. Então, gente, será que esses 4 termos significam exatamente a mesma coisa? O que vocês acham aí, quem está me ouvindo, né? Para e pensa. Então, são 4 termos para falar exatamente a mesma coisa? Sim e não, tá? Sim, porque, querendo ou não, eu tô falando de uma nova categoria de profissional. Eu tô falando de um novo perfil de tributarista que ninguém mais fala. Vocês não vão ouvir falar outra pessoa, a não ser alguém que seja cria nossa, né, cria nossa do BPT, falar de tributarista de inteligência de negócios, falar de tributólogo, falar de tributarista do futuro, se não formos nós. Vocês vão ouvir sim outros falarem de taxologist, porque quem criou o termo, até onde eu sei, foi a Thomson Reuters. Não fomos nós, tá? Foi a Thomson Reuters. Então, eles significam exatamente a mesma coisa? Exatamente, ipsis literis não. Cada um, você viu, teve um contexto diferente de criação, mas todos designam esse novo perfil de profissional, tá? O taxologist, ele não necessariamente usa a inteligência de negócios na prestação de seus serviços, mas ele usa a tecnologia para facilitar a entrega dos seus serviços tributários, tá? E o taxologist, né, na essência do termo, ele designa um profissional que vai trabalhar no interior das empresas, tá? É uma função dentro do departamento tributário das empresas, tá? É uma função
para que ele consiga fazer toda a metrificação, toda o controle das obrigações tributárias principais e entrega das obrigações tributárias acessórias com a utilização de ferramentas tecnológicas, mas ele não necessariamente vai transformar isso em inteligência para o negócio da empresa, tá? Ele vai otimizar a função dele no interior das empresas. E quem está me ouvindo tiver interesse em ver, né, em entender melhor do termo Taxologist, basta procurar. Coloca no Google Taxologist. Vocês vão ver um vídeo bem bacana. Eu sempre passo esse vídeo para os meus alunos. Esse vídeo da Thomson Reuters, que mostra um pouquinho o que é o Taxologist. E vocês vão entender um pouquinho mais. Mas a gente trouxe mais, tá? Então, a gente trouxe o próprio tributólogo nasceu como se fosse, né, uma tradução desse termo. Mas hoje, o tributarista do futuro, como a gente forma, ele não é um taxologist, ele é mais do que um taxologist, tá? Porque ele, além de utilizar a tecnologia para facilitar a entrega das obrigações tributárias principais, acessórias, ele não necessariamente ele não trabalha no interior das empresas, ele pode ser um prestador de serviço. E aqui a gente prioriza a formação de tributaristas do futuro como empreendedores na área tributária, né? Que vão precisar captar os seus clientes, vão prestar serviços para os seus clientes, aí utilizando-se sim, sempre que possível, de ferramentas tecnológicas e sabendo olhar os dados daquelas empresas e transformá-los em inteligência de negócios, tá? Então, se eu for falar que tributarista do futuro, ele é um tributarista de inteligência de negócios? Sim, ele é. Tributarista do futuro, ele é um tributólogo? Sim, também. Conforme ele vai aplicando o que ele aprende, ele vai colocando em prática, ele vai cada vez mais se transformando num tributólogo, tá? Ah, Letícia, mas então por que você só usa o termo tributarista do futuro? Simplesmente porque é um termo de mais fácil assimilação. Se eu começasse a falar tributólogo, ia gerar muita dúvida na cabeça de vocês, né? Então, se eu falar tributarista do futuro, é algo que chama mais atenção. E se você quer ir além, você vai para os outros cursos, BI e Tax Pills, que formam o tributólogo, e o Master em Tributação e Inteligência de Negócio, em que você sai como Master, né? Master Tributarista de Inteligência de Negócios ou Master Tributólogo, tá? Você vai... qual que é a diferença de um ou outro? A diferença é o nível de profundidade da tua prática, né? Então, o Formação Tributarista do Futuro é um curso 100% online, aulas gravadas, em que você recebe toda a base, e os outros cursos são cursos mão na massa, né? São cursos formados de workshops em que você precisa colocar a mão na massa, tá? E aí, o que a gente está fazendo pela primeira vez nesse ano de 2021? A gente está colocando tudo isso numa mentoria, tá? Então, se você quer já sair aí com tudo, já para ter o teu resultado financeiro, porque ninguém vai entrar numa profissão, vai querer desenvolver uma carreira do zero, se não estiver pensando lá na frente na consequência disso, que é o resultado financeiro. É claro que a questão financeira ela não precisa ser, eu vou ser tributarista porque ganha bem, não. Isso não é correto pensar, vou ser tributarista do futuro porque ganha bem. Não, porque você só vai ganhar bem se você vir isso como uma consequência do bom serviço que você está prestando, e desde que você goste de todo o processo, toda a jornada do tributarista do futuro, que vai desde a captação do teu primeiro cliente, entrega do serviço para ele, desenvolver bem aquele serviço, angariar outros serviços e cada vez mais tendo resultado. Isso é uma consequência. Então, dentro da nossa mentoria Tributarista do Futuro Diamante, né, o objetivo é capacitar esse profissional para que ele tenha aí seu resultado financeiro de R$100 mil ou mais por meio do nosso auxílio da mentoria. Claro que a gente sozinho não faz milagre, né? O nosso mentorado que tem que correr atrás, aí a gente só dá o caminho certo ali para ele percorrer. Mas o objetivo da mentoria é isso, e dentro da mentoria o mentorado recebe acesso aos 3 cursos: Formação em Tributarista do Futuro, BI, Tax Pills e Master em Tributação e Inteligência de Negócios, para sair já com os 3 certificados, porque isso é a base, o alicerce dele, que ele vai precisar para poder fazer o quê?
prospectar clientes e prestar o serviço. Se ele não tiver uma base de formação muito sólida, ele não vai conseguir prestar o serviço. E claro que a gente auxilia ele em toda a jornada dele, né? Claro que a gente auxilia, ok? Então, gente, isso quer dizer que quem não obtém esses certificados não pode se considerar um tributarista do futuro? Seria isso? O que eu vou dizer para vocês? Não é um certificado que forma o tributarista do futuro, é a prática dele e a cada vez mais ele praticar de forma reiterada. Então, é possível que um aluno diamante, por que eu falo, né, o aluno diamante? Porque esse aluno que eu sei que vai ser um tributarista do futuro diamante para os seus clientes, né? Um profissional raro, e é raro. O povo nosso do BPT, a gente está aí com 180 alunos até agora, no Formação Tributarista do Futuro, mais os alunos que acabam migrando para os outros, alguns... basicamente, hoje, todos os alunos que fizeram o BI Tax Skills acabaram depois entrando no Formação Tributarista do Futuro. Eu acho que eu tenho poucos alunos que não fizeram a trilha, tá? Mas, basicamente, quem tem o certificado tem a base teórica. Mas só vai ser tributarista do futuro, não o certificado que vai fazer ele tributarista do futuro ou tributarista de inteligência de negócio. Vai ser a prática. Ele colocar em prática aquilo e ter o resultado financeiro dele. O resultado financeiro vem o quê? Com a conquista de clientes. Então, não é um certificado que você vai lá ganhar, colocar, pendurar na parede, que vai te transformar no tributarista do futuro. Não, vai ser a tua prática. Letícia, mas eu consigo ser um tributarista do futuro sem o certificado? Não sei, gente, se vocês conseguirem fazer tudo isso por conta, né? Eu dou bastante conteúdo aqui, mas não sei se com isso é suficiente para vocês colocarem em prática, né? Lá nos cursos a gente coloca a gente coloca numa sequência lógica, numa metodologia exata para você ser um tributarista de inteligência de negócios. Agora, se você vai conseguir colocar isso, ter esse resultado prático sem o certificado, sem fazer os cursos, sem colocar ali o conteúdo dos cursos em prática, não sei te dizer. Letícia, mas vocês têm uma comunidade também que é tributarista do futuro. De fato, a gente tem uma comunidade lá, a gente leva algumas dessas ferramentas, mas o pessoal da comunidade, ele não tem acesso aos cursos, tá? Então, quem tá lá na comunidade não sai com uma titulação de tributarista do futuro, nem de tributólogo, nem de master tributólogo, tá? Quem tá lá tem acesso a muitas aulas e tem acesso à nossa mentoria para resolver, para ajudar na resolução de casos que eles enfrentem com os clientes, ou até para prospectar alguns clientes, tá? Mas dificilmente o pessoal que tá só na mentoria, tá só na comunidade, quem tá só na comunidade tributarista do futuro, vai conseguir colocar em prática tudo, porque não tem a metodologia certa. Lá a gente vai dando várias aulas aleatórias, né? Não tem o formato. Lá a gente fala que é o Netflix do tributarista. De fato, o Netflix do tributarista, você pode sair de lá como um bom tributarista, ou se você já é tributarista, normalmente a gente fala que a comunidade é para quem já é, né, ou já tá na trilha do tributarista do futuro, ou pelo menos já é um tributarista para colocar em prática, tá? E aí, a partir desse ano de 2021, a gente está fazendo algumas modificações, então estamos lançando a mentoria, em que a gente vai agrupar quem é mentorado vai receber os 3 cursos lá dentro da mentoria, tá? Não vai precisar depois fazer os 3 cursos, vai receber acesso à comunidade também, né? Então, o mentorado, ele vai ser o nosso VIP, né? Vamos pensar dos nossos alunos diamantes, o mentorado vai ser o VIP, porque ele vai ter acesso a tudo, e vai ter ainda nosso guia para pegar na mão e ir em busca do resultado, né? Então, a mentoria é para isso. E a gente vai fechar agora semana que vem, que a mentoria começa no fim da semana que vem, no dia 8 de janeiro. Então, a gente já deve fechar essa primeira turma de mentoria com cerca de 15 alunos, 15 mentorados, né? Então, vai ser uma experiência bem legal pra gente. E aí, por conta disso, a gente não vai ter agora os cursos, né? Novas turmas do BI Tax Skills e do Master. A gente vai adiar isso daí ou para 2022 ou para o segundo semestre, isso eu vou ver agora. Mas as turmas de formação de tributarista do futuro vão continuar normalmente, né? Vão continuar abrindo e fechando normalmente. Aí a próxima vai ser em fevereiro agora de 2021. Mas aí só é tributarista do futuro quem coloca em prática, quem tem o resultado, tá?
O caminho, eu vou dizer assim, que o caminho correto, né, o caminho certo para você ter o resultado certo, começa com um curso lá, ou começando já pela mentoria, que já tem o curso agregado, né? Mas a ideia é que você comece pelo menos com um curso de formação tributarista do futuro e seguindo a trilha, porque é o caminho certo, né? É o caminho que vai fazer sentido para você ser um tributarista do futuro. Ah, Alice, eu não quero ser tributarista do futuro, eu quero só fazer recuperação de crédito tributário, ou eu quero só ser um tributarista normal. Beleza? Beleza? Eu formo tributaristas do futuro, eu não formo tributaristas normais, eu formo tributaristas do futuro. Tenho certeza que você tem excelentes profissionais no mercado aí para te formar como tributarista, tá? A Letícia Amaral forma tributaristas do futuro, não forma tributaristas ordinários, né? Ou medíocres, como eu falo. Eu formo tributaristas do futuro porque eu sei que isso dá mais resultado, então... Mas se você não quer, não é teu interesse, ninguém é obrigado a nada nessa vida, né, gente? Vocês podem, tem excelentes profissionais da área tributária que podem te formar aí como tributaristas ordinários, tá bom? Pessoal, estamos chegando ao final desse episódio do podcast. Eu não sei se tivemos perguntas hoje, mas se vocês tiverem, coloque, deixa eu ver. A Carol Gama tá falando, conhecer a diferença sobre essas terminologias por meio da Letícia. Foi muito bacana conhecer a visão de alguém experiente com tanta vontade de compartilhar o grande conhecimento prático. Isso aí, Carol, muito bom, Carolzinha. Isso aí, Carol já tá na nossa trilha aí. Tenho certeza que muito em breve vai estar colhendo muitos resultados aí como tributarista do futuro, né, Carol? Muito bom, gente. Então, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Se vocês quiserem ter acesso a outros conteúdos aí que falam da questão do tributarista do futuro, do tributarista diamante, da inteligência de negócios, a gente já tem vários outros episódios aqui do nosso podcast. Tem um episódio que eu só falo de inteligência de negócios, um episódio que eu só falo do que é tributarista, o que é ser tributarista do futuro. Então acessem esses episódios, tenho certeza que vocês vão gostar. Eu tenho episódio que eu falo só dos serviços, né, que o tributarista do futuro presta, que são os 4 serviços de alto valor agregado. E aí eu falo também da terminologia do que é o tributarista diamante, né, que eu falo, que é como eu carinhosamente chamo também os meus aluninhos aí, os nossos tributaristas do futuro, como diamantes aí para os seus clientes. Ok, pessoal? Então, para finalizar, agradeço aos guerreiros que estiveram aqui ao vivo no nosso feriadão, hoje, 1º de janeiro de 2021, primeira live de 2021. Não deixem de assinar, né, o nosso podcast. Vocês podem entrar aí, tá no Spotify, no podcast do iPhone, enfim. Tem aí várias plataformas de podcast, você pode escolher a que você mais gostar e não deixe de assinar. Também não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, Tributarista do Futuro. Para ter acesso a e-book, tem que entrar no nosso Telegram. O Telegram Tributarista do Futuro, também para você ter acesso aos conteúdos escritos, não só de vídeo, mas também conteúdos escritos, ok? E espero ver vocês aí no nosso próximo episódio do nosso podcast Tributarista do Futuro, que tenhamos aí todos um excelente 2021, que sabemos que vai ter muitos desafios e somos movidos a desafios e que tenhamos então, o que, gente? Muita sabedoria, muita resiliência para que a gente possa superar cada um desses desafios. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!